Eu me chamo Gabriele Carvalho Alves, tenho 22 anos. Comecei assim, entrei na UFMS em 2017, na loucura, porque eu não sabia o que, que eu queria fazer da vida, assim, não que eu queria saber fazer da vida, mas eu não sabia se eu ia fazer ou história ou psicologia, ou se eu ia fazer engenharia biomédica, que eu tinha passado em várias coisas, né, em várias universidades. Então, eu realmente não sabia o que, que eu ia fazer. E aí, por último de tudo, eu passei em direito na UFMS. Aí eu falei assim: ah, vou dar uma olhada aqui na grade de direito para ver se eu gosto de alguma coisa, né? Porque vai que eu não gosto de nada assim, e aí eu fico frustrada, né? Então eu olhei lá na grade, estava falando filosofia, sociologia, psicologia. Eu falei assim, história. Eu falei, nossa, matéria que eu gosto, hein? Vou fazer, então vou tentar. Aí cheguei na UFMS, não conhecia ninguém, tava meio perdida assim. O primeiro ano foi um ano de adaptação, foi meio difícil, porque eu não conhecia direito, foi uma coisa bem estranha para mim, assim, eu fiquei, ai, gente, direito, ai, negócio chato, será que eu vou me encontrar nisso daqui? E aí eu fiquei nessa, né, durante um bom tempo. Até que numa aula de metodologia científica de um professor de civil, nada a ver, ele falou para a gente desenvolver um artigo científico. Eu falei assim, ah, vou tentar aqui. E eu gosto de ter umas ideias loucas, assim, sabe? De tipo assim, criar umas teorias, fazer umas coisas bem diferenciadas. Eu não gosto daquelas mesmices, assim. Então, eu falei assim, ah, vou criar um artigo aqui diferentão. E aí eu comecei, né? Eu fui ler umas teorias do Bauman na época. Agora eu não simpatizo muito com o Bauman, mas na época eu simpatizava bastante. Enfim, e aí criei o meu primeiro artiguinho, assim, que tá engavetado até hoje, nunca publiquei. Ele tá lá. Mas já apresentei ele em vários locais, principalmente na UFMS. Acho que todo mundo conhece, que eu falei sobre tráfico internacional de menores, e aí eu criei umas teorias lá a partir do Bauman, de comercialização dos infantes, e aí como que a modernidade hoje está líquida e fluida em relação a isso, até na comercialização, né, das crianças, como que isso atinge é, a atualidade, né? Enfim, aí criei esse primeiro artigo, ele não foi para frente, eu fiquei assim, ai gente, o que, que eu vou fazer? Eu não gosto de civil, não gosto de penal, e inclusive eu trabalhei a graduação inteira em penal, né? Não, não trabalhei em nenhum outro setor, foi em penal, tudo em penal. Mas, enfim, aí eu falei assim, no segundo semestre, segundo, terceiro semestre, eu estava numa crise existencial, falei assim, ah, não quero, vou desistir desse curso, não estou gostando, não é para mim, porque eu não me identificava, achava chato pra caramba. Filosofia não tinha, as matérias de filosofia, história, psicologia não tinha sido do jeito que eu queria, assim, que eu achei que iria ser, né? Eu fiquei bem frustrada. E eu tava numa época, assim, de uma crise de existencial, assim, que eu ficava, gente, o que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô fazendo da minha vida? Não faz sentido isso. Não tem sentido o que que eu tô fazendo aqui, não tem sentido. Então, eu fui buscar um sentido para minha vida, né? E aí eu fui ver o que eu gostava, o que, que eu não gostava. Foi quando eu entrei para alguns grupos de pesquisa, entrei para um grupo de pesquisa em civil, não gostei, aí para sair de lá, porque eu falei assim, ai, não, civil não é para mim, saí. Aí eu entrei em uns outros grupos de pesquisa lá, de penal, falei, ai, isso daqui não é para mim. Aí eu fui para os direitos humanos, aí eu falei, ai, gente, direitos humanos tão lindo, maravilhoso, me identifico muito. E aí eu comecei a participar do grupo da Gesiela, que é a minha orientadora, principalmente agora, né? Que eu comecei uma iniciação científica para abordar as fake news, né? E o autoritarismo, essa volta do autoritarismo, a fragmentação das democracias, como que está a democracia no Brasil hoje. Então eu comecei a participar desse grupo de pesquisa, só que eu era bem assim, ainda não sabia o que eu queria, não.
e comecei a pesquisar coisas internacionais, né? Tipo, sobre direito internacional, que eu gostava bastante de direito internacional, sobre questões da ONU, principalmente crimes de guerra, gente. Eu li dois autores que chama Noam Chomsky e David Harvey. Esses autores são essenciais na minha vida, assim, eles que deram um tapa na minha cara e falaram assim, menina, você vai pesquisar geopolítica, entendeu? Você vai pesquisar geopolítica assim, porque é isso daí que você vai fazer pela sua vida, né? Enfim, e aí eu li esses dois autores e eu fiquei assim, nossa, David Harvey, maravilhoso, Noam Chomsky, que se chama Estados Fracassados, né? O do Noam Chomsky, o livro dele. E o do David Harvey é O Novo Imperialismo. E aí eles criticavam os Estados Unidos, criticavam esses acordos de cooperação internacional, esses crimes de guerra que acontecem, né? Por motivos fúteis, por causa da ganância do homem. E aí eles têm um pezinho aí no Marx também. Mas, enfim, li eles e falei assim, caraca, eles são muito foda, né? Dias depois, assim, não demorou muito tempo, o CAON, né, que é o Centro Acadêmico de Direito lá da minha universidade, ele disponibilizou, ele fez um post, na verdade, falando que o núcleo de tribunais internacionais da USP estava aberto, e quem queria se inscrever, né? E aí nenhum dito cujo se inscreveu nesse grupo de pesquisa, né, nesse núcleo de pesquisa, que ele é reconhecido internacionalmente, com o professor Wagner Menezes, que ele dá aula internacional no mundo inteiro. Eu fiquei assim, ai, gente, não vou passar na USP, não. Isso não é para mim. Olha a minha cara. Quem sou eu na fila do pão? Mas lá foi eu com o Noam Chomsky, o David Harvey na mente, assim, falei assim, não, vou criar um projeto de pesquisa foda, vou criticar os Estados Unidos sim, porque, né, naquela época eu tava com aquela sede, aquela raiva, né, tava com sangue nos olhos. E aí eu fui, fiz meu projeto de pesquisa sozinha, e ele ficou lindo, maravilhoso. Não teve professor assim para me orientar. Foi sempre eu sozinha buscando as coisas e indo atrás, na loucura mesmo, porque o ambiente acadêmico é para os loucos, não é para pessoas que são sãs. Se você quer chegar em algum lugar, você tem que ser uma pessoa louca. Enfim, aí consegui, fiz esse projeto, li pra caramba, li outros autores, Hannah Arendt, vários, vários. E fui para a USP. Aí passou um tempinho, né? Na verdade, passou um tempinho e apareceu meu nome lá, Gabriele Carvalho Alves. Seu projeto foi aprovado para participar do núcleo de pesquisa em tribunais internacionais da USP. Você vai participar do núcleo da CIJ, que é a Corte Internacional de Justiça. Eu fico assim, gente, meu Deus do céu, será que é verdade? Será que sou eu mesmo? Não é outra Gabriele, não? É mentira isso, né? Mas aí, dias depois, apareceu um e-mail falando assim, que era para eu comparecer em São Paulo, no Largo São Francisco, para me apresentar, né? Para me apresentar, para participar daquele núcleo da CIJ, da Corte Internacional de Justiça. Eu fiquei assim, gente. Então tá, então vamos. Peguei meu ID jovem e fui. Fui na cara e na coragem. Quando não conhecia ninguém, cheguei lá, eu era a única aluna de graduação. Na verdade, tinha mais uma aluna de graduação da Toledo, só que ela já estava indo para o mestrado já. Então ela estava na fase de transição e eu, a única mulher e aluna de graduação no meio de tantos mestres e doutores com propriedades, né, na fala. E eu lá, né, bem imatura assim, sem saber o que que eu fazia, como me comportar. E foi isso, gente. Passou um tempo, eu ia lá para lá todo mês, para São Paulo, com o ID Jovem. Fiz vários artigos pela USP, muitos artigos mesmo, com professores do Rio de Janeiro, de Brasília, com professores da UFMS. Apresentei em congressos internacionais, em congressos nacionais, tanto da UFMS quanto da USP. E depois disso, eu fiquei pensando, né, que eu faço da minha vida, né? Porque eu sabia que eu queria ser pesquisadora, mas eu não sabia, assim, o que eu ia fazer ainda. Eu falei assim, eu não quero advogar.
quando eu sair daqui eu vou fazer o quê? Eu falei, vou tentar um mestrado, né? Essa é a minha perspectiva de vida. Tentar um mestrado, continuar sendo uma cientista, uma pesquisadora. E foi isso. Eu fiz um artigo junto com a professora Gesiela, meu primeiro artigo com ela, e a gente foi aprovada para apresentar no Chile em 2019. E eu fui para lá com a cara e com a coragem. Fiz uma vaquinha online, porque eu não tinha dinheiro. A gente que é estudante universitário bolsista, a gente passa só por perrengue na vida. Mas é muito gratificante no final, né? Então, fiz a minha vaquinha online, fiz almoço beneficente, consegui arrecadar o dinheiro e fui para o Chile, gente. Chegando lá, estava em estado de emergência, porque o Pinera, que é o presidente de lá, tinha retirado vários direitos da população. Então, a água lá é privatizada, não tem água igual tem aqui, são todas em galões, caro a água, é muito caro, para vocês terem ideia. Eu paguei R$ 18 em uma garrafinha de 500 ml de água para beber. Eu fiquei 3 dias presa no aeroporto porque a polícia não deixava eu sair. Então foi assim, eu tinha que chegar na cidade de Antofagasta para apresentar o meu artigo, que é baseado nos estudos da Naomi Klein, que é sobre a doutrina do choque, que é uma doutrina neoliberalista, né, de livre mercado, que tenta privatizar, fazer essa privatização em larga escala nos países, principalmente da América Latina. E eu tava lá, né, torando no Chile, e o pessoal de lá, gente, foi uma sincronia muito doida, porque eles estavam manifestando justamente contra a doutrina do choque, contra o Pinera, contra o neoliberalismo, contra toda essa opressão que eles estavam sofrendo, né, de retirada de direitos humanos, de privatização em larga escala. Então, chegando lá, eles tinham privatizado quase tudo, né? O governo de lá tinha privatizado a água, a educação, tinha privatizado a saúde, nada é público. E é igual aqui no Brasil, não tem nada público lá, tudo é pago. E eu fiquei assim, caraca, eu vou ficar presa nesse aeroporto, já estava 2 dias sem comer, dormindo no chão. Falei assim, não vou ficar nesse aeroporto, não. Vou sair daqui, mesmo que de forma ilegal, e vou para Santiago. Já que não vai dar para eu ir apresentar meu artigo, vou para Santiago. E fui. E foi a maior aventura da minha vida. Foi a coisa mais louca, porque eu vi tanque de guerra na rua, eu vi os carabineiros com os fuzilzão na mão, eu vi gente morrendo, eu vi manifestante, criança, adolescente, idosos, todos manifestando para ter os seus direitos efetivados. E aquilo me inspirou em um tanto, assim, eu conversando com os chilenos, aquilo me inspirou em um tanto, porque eles falavam, não, a gente tem que lutar pelos nossos direitos, a gente tem que ir atrás daquilo que a gente acredita. E eu conversando com eles, eu fiquei assim, gente, a gente tem que fazer isso no Brasil também, tem que quebrar o pau. E aí eles lá com os molotovão na mão, jogando na polícia. Mas, enfim, aconteceu toda essa loucura. Acabou que eu fui parar em um lugar que não era para eu parar, mas aí eu fui parar num hostel no final de tudo. Os carabineiros tentou entrar dentro do hostel de maneira ilegal, tentaram empurrar a porta, a gente fez barricada na porta. Parece até um filme de adrenalina, assim, né? Ai, não sei nem explicar, porque foi muito, muito doido as coisas que aconteceram lá. Enfim, acabou que eu não apresentei o meu artigo, mas foi a melhor experiência da minha vida ter participado das manifestações no Chile, em meio a um estado de emergência, um estado de calamidade, em um estado que a população requisitava pelos seus direitos, e hoje o Chile está fazendo, né, construindo a sua primeira Constituição cidadã, feita pelo povo, gente, feita pelo povo, e isso é muito marcante, porque derrubou, né, esses preceitos neoliberalistas e da ditadura, porque a Constituição chilena, ela veio de uma ditadura, que é a ditadura do Pinochet, ela não tinha nada de direitos fundamentais para a população. Na nossa Constituição, do artigo 1, artigo 5º, até o meio da Constituição, mais ou menos, a gente tem direitos sociais, direito à moradia, direito à alimentação adequada, todos esses direitos. E lá não, lá era só uma constituição administrativa, falando como que o governo iria administrar uma coisa e outra coisa. Então, aí mostra, né, a diferença e
as realidades distintas, né? Porque mesmo que a gente está na América Latina, as realidades são muito diferentes de um país para o outro. Então, essa foi uma coisa muito marcante na minha vida. E agora, há pouco tempo, eu fui aprovada também para estudar na Universidade do Porto, onde o João está. Eu fui aprovada pela segunda vez, na verdade, porque em setembro eu tinha feito a minha candidatura, passei, chegou a minha carta de aceite, só que eu não tinha dinheiro para ir, estava nos perrengues da vida, não tinha dinheiro nenhum. Aí agora fui juntando dinheiro, tô fazendo minhas vaquinhas online, tô vendendo meus quadros, que eu sou artista também. E aí agora eu fui aprovada pela segunda vez, tive que fazer o processo seletivo tudo de novo, e fui aprovada para estudar lá na Universidade do Porto, na Faculdade de Economia e na Faculdade de Direito. Então é isso, assim, bem rapidinho da história da minha vida. Ainda pretendo atuar na ONU, se tudo der certo, algum dia, em alguma ONG ativista internacional. E eu quero que isso fique de inspiração para vocês, porque às vezes a gente se olha, né? A gente vê, assim, os nossos companheiros de graduação e a gente fica se julgando, né? Falando assim, nossa, eu não sou nada, não vou conseguir nada. Quem sou eu, né? Para fazer alguma coisa, revolucionar alguma coisa, mas a gente tem a capacidade de revolucionar a nossa própria história, entendeu? E a partir dessa revolução que a gente faz dentro da gente, a gente consegue mudar a realidade daqueles que estão à nossa volta. Então, eu quero que isso sirva de inspiração para vocês também. Com tudo isso que eu vivi na minha vida, eu já ajudei muitas pessoas. Várias pessoas que estavam em assim, imigrantes que estavam tentando entrar no Brasil, porque eu morei perto de haitianos, de peruanos, tive muito contato com esse pessoal, aí agora com os chilenos também. Então, assim, esse multiculturalismo, ele vai fazendo com que você ganhe muita força, sabe? Quando você conhece pessoas tão distintas, isso vai fazendo com que você abra sua mente, assim, para conhecer novas realidades. Então, eu espero que isso sirva de inspiração para vocês e para que vocês tentem uma universidade. Se não for uma universidade pública, tenta uma universidade privada, mas tenta fazer alguma coisa que vocês gostem, para que no futuro vocês olhem com orgulho para vocês mesmos, né? Então é isso, tentem se descobrir aí no decorrer da vida de vocês. E agora eu vou começar a dar a minha aulinha aqui. Se você quiser passar, João.